O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestido-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em primeiro lugar, nós ouvimos a leitura do livro de Isaías, capítulo 7, versículos de 1 a 9, que fala desses planos que outros reis tinham de derrubar o povo de Israel, de dominar o povo de Israel, de fazer o mal para o povo de Israel. E essa leitura mostra, já no Antigo Testamento, e para nós hoje, que vivemos a plenitude dos tempos, ou seja, o Novo Testamento que nos foi dado pelo Cristo, a nova e eterna aliança, que conclui a aliança do Antigo Testamento, que complementa essa aliança, o projeto de Deus. Por isso, aquilo que foi dito lá também serve para nós hoje aqui. E nesse contexto aqui, contexto de dificuldade, de preocupação, de angústia, de situações que desanimam. Então, qual é a palavra do profeta para aquele rei que estava preocupado? Era essa. Deus pediu para que o profeta dissesse: procure estar calmo, não temas, nem estremeça o teu coração. Então é preciso que nós procuremos estar calmos, não temer e nem estremecer o nosso coração diante das dificuldades da vida, diante dos problemas, diante dos obstáculos, diante dos sofrimentos, diante das várias situações que a gente enfrenta na vida. Não desanimar, não desistir, não entregar os pontos, mas continuar vivendo a nossa fé, vivendo o nosso compromisso, caminhando, buscando a Deus, tendo força nele, tendo Ele como nosso sustento, nosso auxílio, e continuar vivendo a vontade de Deus, ou pelo menos buscando a vontade de Deus, se esforçando para fazer essa vontade na nossa vida, porque é sempre um esforço. A gente nunca consegue ser 100%. Ninguém consegue ser 100%. É sempre um esforço, é sempre uma luta. É sempre um bom propósito que na nossa fraqueza nós fazemos e contamos com a graça para nos auxiliar. Então, meus irmãos, diante das dificuldades, procure estar calmo. Não temas nem estremeça o teu coração. Isso aqui é um primeiro passo, porque também Jesus no Evangelho fala daqueles habitantes, daquelas cidades onde ele fez milagres, onde ele fez sinais, aonde ele caminhou, ele deu o seu testemunho, ele fez os seus ensinamentos, e as pessoas tinham um coração duro, fechado, pensavam só em si,
ou ficaram fechados nas suas próprias ideias, nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias vontades, nos seus caprichos, nos prazeres, nos desejos do mundo, nas coisas do mundo, ou na maneira que eles achavam que o que era certo, e não se converteram, não abriram o coração para o ensinamento de Cristo, mesmo vendo os sinais acontecendo, não aceitaram aqueles sinais, não aceitaram a verdade de Jesus Cristo. Então, uma das coisas para nós estarmos calmos, não nos deixar estremecer o nosso coração, é caminhar nos ensinamentos de Cristo e aprender com Ele, deixar Ele nos conduzir e não querer fazer as coisas do nosso jeito ou nos fecharmos para a conversão que Cristo nos pede, para a mudança de vida que Cristo nos pede, porque Ele chamou os habitantes daquelas cidades a mudarem de vida e não mudaram. E aqui vem aquilo que é triste para aquelas pessoas. Jesus disse: se os sinais que eu fiz nessas cidades, tivessem sido feitas em outros locais, como Sodoma, que era conhecida como uma cidade corrupta, a cidade da depravação no Antigo Testamento, que foi inclusive destruída. Se essas pessoas tivessem tido as mesmas oportunidades que aquelas que encontraram com Cristo, que viram seus sinais, seus milagres, ouviram seus ensinamentos, essas pessoas teriam se convertido, teriam aberto o coração. Então, no dia do juízo, que nós vamos ter um dia do juízo, que nós vamos prestar conta com Deus, não é para a gente ter medo, e também essa pregação aqui não é para ameaçar ninguém, mas a realidade é essa. Um dia, eu e você vamos prestar contas com Deus da vida que nós levamos, das escolhas que nós fizemos, do caminho que nós traçamos. E é ali, naquele dia do juízo, Deus é amoroso, é misericordioso, mas Ele vai pedir de nós conta do que nós fizemos com a nossa vida e por que nós nos convertemos ou não, por que nós seguimos Ele ou não, o que foi que houve. Então, é importante que nós que temos a oportunidade, como essas cidades tiveram a oportunidade na época dele, temos a oportunidade de ouvir a palavra dele através da igreja, temos a oportunidade de receber os sacramentos dele através da igreja, temos a oportunidade de fazer nossas orações, nossas novenas, nosso terço, curso da palavra, intercessão, louvor, celebração da palavra, através da comunidade da própria igreja que nos oferece isso. Então nós temos muitas oportunidades, muitos sinais nos são dados para que a gente se converta, para que a gente melhore de vida, para que a gente busque, ou pelo menos se esforce viver a nossa fé, a vontade de Deus, para que nós nos tornemos pessoas melhores, para que nós evitemos o mal e pratiquemos o bem, para que nós nos convertamos dos nossos erros, dos nossos defeitos, pelo menos se não se converte 100%, pelo menos o esforço de estar sempre lutando contra aquele defeito, contra aquele pecado, a luta de buscar ser melhor, claro, contando com o auxílio, com a graça de Deus, porque sozinhos nós não conseguimos. Mas hoje nós temos essa oportunidade. Nós temos missa na comunidade, nós temos louvor na comunidade, nós temos celebração da palavra na comunidade, nós temos intercessão na comunidade, nós temos confissão na comunidade, nós temos a leitura e meditação da palavra na comunidade, nós temos os nossos cursos da palavra na comunidade, nós temos os sacramentos que a igreja nos dá, porque através do sacramento Deus opera em nós, Deus nos santifica, Deus nos cura, Deus nos liberta. Nós temos a própria Eucaristia, que é o próprio Jesus que vem ao nosso encontro. Então, tudo isso são oportunidades que nós temos e muita gente não tem, por ignorância, porque não conheceu, porque, infelizmente, viveu em outros tempos que essas oportunidades não eram dadas. Então, Deus será
mais misericordioso com essas pessoas que ignoravam, que não conheciam, porque elas não têm culpa de não viver uma fé que elas não conheciam. Elas não têm culpa de não praticar uma fé que ela não foi explicada para elas. Agora nós, não. Nós tivemos oportunidade. Nós conhecemos. A nós foi oferecido. A nós foi dado conhecer. A nós foi feito o chamado. Nós recebemos os sacramentos. Nós recebemos a pregação da igreja. Nós tivemos a oportunidade, e isso é um bem, isso é muito bom, de conhecer Cristo, a sua igreja, a sua doutrina, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, e a partir daí deveríamos deixar essa doutrina, esses ensinamentos, esses mandamentos da igreja e de Cristo nos converter, fazer a gente repensar as nossas atitudes, ter uma vida de conversão, deixar Deus renovar o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso sentir, deixar Deus também suscitar no nosso coração um compromisso maior com Ele, com a sua vontade, com a comunidade, com a igreja de uma forma geral. E aí, a partir daí, o esforço de viver o perdão, de viver o diálogo, de viver a compreensão, de buscar a paz, de se afastar do mal, de fazer o bem, de trabalhar em nós os nossos defeitos, de assumir as nossas fraquezas e tentar melhorar. Então, tudo isso, meus irmãos, nos é ofertado. Nós temos essas oportunidades. Somos fracos, é verdade. Temos limites, é verdade. Mas precisamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá, para que nós não sejamos censurados como Jesus censurou os habitantes daquelas cidades, que tiveram oportunidade de conhecê-lo, que tiveram oportunidade de ouvir a pregação dele, que tiveram oportunidade de recebê-lo e receber a sua vontade, mas não quiseram, se fecharam. E porque se fecharam, acabaram merecendo mais a condenação do que a salvação. Eles próprios se condenaram se fechando. Eles próprios se condenaram não aceitando o Cristo. Eles próprios se condenaram preferindo o mundo. Eles próprios se condenaram preferindo viver conforme a sua cabeça e não conforme a vontade de Deus. Então, que isso não aconteça conosco, que nós não caiamos no mesmo erro, né? Que nós aprendamos com o erro dessas pessoas que estão aqui no Evangelho, que eram habitantes dessas cidades, de Betsaida, de Corazim, de Tiro e Sidônia, que tiveram essas oportunidades e não aproveitaram. Então, aproveitemos as oportunidades que Deus nos dá para a nossa conversão. E essas oportunidades vêm através da igreja, vêm através do Evangelho, vem através da palavra de Deus de uma forma geral, vem através dos ensinamentos da igreja, vem através dos mandamentos, vem através da missa, da Eucaristia, que é o próprio Jesus, vem através da confissão, vem através do batizado, vem através do sacramento da penitência, que é a confissão, já falei, da crisma, do sacramento da unção dos enfermos, da adoração de Jesus na Eucaristia, da novena, do terço, da celebração da palavra, das missas, enfim, de tudo aquilo que é prática da nossa fé, que Deus nos dá não só para praticar, para cumprir preceito, para cumprir norma, mas é uma maneira de Deus ir trabalhando em nós, moldando o nosso interior, convertendo o nosso coração, né? Transformando a nossa vida, renovando as nossas atitudes. Essa é a maneira que Deus nos trabalha e vai nos salvando. E aí Ele precisa da nossa colaboração. Por isso, é importante que nós não desanimemos. Procuremos estar calmos, não tenhamos medo e nem tenhamos temor no coração, mas busquemos a Deus e a vontade dEle. E como a própria palavra diz em outro trecho, tudo mais nos será acrescentado.
e muitas situações e problemas nós conseguiremos enfrentar e superar com a graça de Deus, com o auxílio da comunidade, da igreja, com os ensinamentos de Deus. Mas é preciso que nós aproveitemos as oportunidades, aproveitemos a vida que Deus nos dá, que ela é única. Aproveitemos a igreja que nos ensina, a doutrina que nos é passada, como oportunidade de conversão, de mudança de vida, para que, naquele dia derradeiro, quando Ele nos chamar diante do seu trono da misericórdia, do seu trono da graça, nós possamos estar em paz e tranquilos, porque buscamos a Deus, porque nos esforçamos para fazer a nossa vontade, nos esforçamos para fazer a vontade dEle, porque rezamos, porque vivemos a nossa fé, porque fizemos como São Paulo diz em uma das suas cartas: combati o bom combate, guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa da glória reservada para mim pelo nosso Deus. Então, não desperdice as oportunidades que Deus lhe dá de conversão, de viver a sua fé, porque são essas oportunidades que vão te oferecer e vão te abrir as portas do céu e da felicidade eterna. E de quebra, já nessa vida, vão te ajudar a viver melhor, de uma maneira equilibrada, de uma maneira mais em paz, menos conflituosa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie nesse bom propósito de deixarmos Cristo e os seus ensinamentos e a sua igreja converter o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.